Você ouve agora o Momento UP Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural. Curitiba entra na bandeira vermelha pela segunda vez. Indicadores críticos da pandemia obrigaram a prefeitura a endurecer regras de circulação. Escolas particulares aguardam decreto estadual. Por Angiele Maros. Pela segunda vez, desde o início da pandemia de Covid-19, Curitiba está sob bandeira vermelha, o nível mais alto de restrições definido pela Secretaria Municipal da Saúde, SMS, diante da crise sanitária. O novo decreto foi anunciado no início da tarde desta sexta-feira, dia 28, e vale de 29 de maio a 9 de junho. Pelas diretrizes da Prefeitura, a bandeira vermelha restringe a circulação de pessoas, fecha comércio de rua e mantém em funcionamento apenas serviços essenciais, como farmácias e supermercados. As novas regras restringem o funcionamento do comércio de rua, shoppings e centros comerciais, das 9 às 19 horas, de segunda a sábado, apenas nas modalidades delivery e drive-thru. Bares, espaços de prática de exercícios e espaços de eventos estão com funcionamento suspenso. As escolas municipais permanecem fechadas e as escolas particulares devem ter sua situação alterada apenas por decreto estadual. A medida chega com o sistema da capital de novo já colapsado. Após um pico intenso entre março e abril, Curitiba entrou em um recuo tímido, mas retomou rapidamente uma alta de casos, junto com a crescente nas taxas de ocupação da rede hospitalar. A curva de óbitos voltou a crescer há cerca de 2 semanas e, na interpretação de especialistas, os indicadores críticos já apontam para a pior onda da pandemia até agora na cidade. Nesta quinta-feira, dia 27, 329 pacientes de Covid-19 aguardavam por uma internação em leitos na central gerida pela Prefeitura de Curitiba, sendo praticamente a metade, 158, por uma vaga em UTI. A bandeira vermelha em Curitiba já era esperada desde o começo da semana, quando, no entanto, a SMS decidiu prorrogar por mais 3 dias a bandeira laranja, de medidas moderadas. A primeira vez que a Prefeitura decidiu impor restrição mais ampla foi no último dia 13 de março. Na ocasião, a bandeira vermelha esteve vigente por 2 semanas. Atividades não essenciais suspensas. Estabelecimentos destinados ao entretenimento ou a eventos culturais, tais como casa de shows, circos, teatros, cinemas, museus e atividades correlatas. Estabelecimentos destinados a eventos sociais e atividades correlatas, tais como casas de festas, de eventos ou recepções, incluídas aquelas com serviços de buffet, bem como parques infantis e temáticos. Estabelecimentos destinados a mostras comerciais, feiras de varejo, eventos técnicos, congressos, convenções, eventos esportivos com público externo, entre outros eventos de interesse profissional, técnico ou científico. Bares, tabacarias, casas noturnas e atividades correlatas. Reuniões com aglomeração de pessoas, incluídos concursos e processos seletivos, eventos, comemorações, assembleias, confraternizações, encontros familiares ou corporativos em espaços de uso público localizados em bens públicos ou privados. Espaços de prática de atividades esportivas individuais e coletivas, localizados em praças e demais bens públicos ou privados, e estendida a vedação às academias, clubes sociais e desportivos, condomínios e áreas residenciais. Circulação de pessoas no período das 21 às 5 horas em espaços e vias públicas, salvo em razão de atividades ou serviços essenciais e casos de urgência. Consumo de bebidas alcoólicas em vias públicas. Atividades não essenciais com restrições. Atividades comerciais de rua e prestação de serviços não essenciais, das 9 às 19 horas, de segunda a sábado, apenas nas modalidades delivery e drive-thru, proibido o funcionamento aos domingos. Galerias, centros comerciais e shopping centers, das 9 às 19 horas, de segunda a sábado, apenas na modalidade delivery,
proibido o funcionamento aos domingos. Restaurantes de rua, das 10 às 22 horas, em todos os dias da semana, apenas o atendimento nas modalidades delivery, drive-thru e a retirada em balcão, take-away, vedado o consumo no local. Lanchonetes de rua, das 6 às 22 horas, em todos os dias da semana, apenas o atendimento nas modalidades delivery, drive-thru e a retirada em balcão, take-away, vedado o consumo no local. Panificadoras, padarias e confeitarias de rua, das 6 às 20 horas, de segunda a sábado, aos domingos, das 7 às 18 horas, vedado em todos os dias da semana o consumo no local. Lojas de conveniência em postos de combustíveis, das 6 às 20 horas, em todos os dias da semana, vedado o consumo no local. Os serviços e atividades elencados neste inciso poderão funcionar das 7 às 20 horas, de segunda a sábado, sendo autorizado aos domingos apenas o atendimento na modalidade delivery até às 20 horas, vedado o consumo no local em todos os dias da semana. Comércio varejista de hortifrutigranjeiros, quitandas, mercearias, sacolões, distribuidoras de bebidas, peixarias, açougues, feiras livres e comércio ambulante de rua de alimentos e bebidas. Mercados, supermercados e hipermercados. Comércio de produtos e alimentos para animais. Lojas de material de construção, das 9 às 19 horas, em todos os dias da semana, apenas nos atendimentos das modalidades delivery e drive-thru. Atividade de comercialização de flores e plantas, das 9 às 19 horas, em todos os dias da semana, apenas o atendimento na modalidade delivery. Hotéis, resorts, pousadas e hostels, em todos os dias da semana. Serviços de call center e telemarketing, a partir das 9 horas e com até 50% da sua capacidade de operação. Os locais devem funcionar com 50% da capacidade total. Os serviços de comercialização de alimentos, localizados em shopping centers, galerias e centros comerciais, e são autorizados a operar em todos os dias da semana, das 10 às 22 horas, por meio de entrega de produtos em domicílio, delivery, ficando vedada a retirada expressa sem desembarque, drive-thru e a retirada em balcão, take-away. Nos supermercados e hipermercados, é permitida apenas a comercialização de produtos essenciais, alimentos, bebidas, higiene e limpeza para humanos e animais, material de construção, embalagens, lâmpadas, velas, baterias e pilhas, devendo os demais setores serem isolados. O funcionamento dos parques e praças fica condicionado ao cumprimento de protocolo específico, conforme determinado pela Secretaria Municipal do Meio Ambiente. Nos parques e praças, fica permitida a prática de atividades individuais ao ar livre, com uso de máscara, que não envolva contato físico entre as pessoas, observado o distanciamento social. O funcionamento das feiras livres de alimentos e bebidas fica condicionado ao cumprimento de protocolo específico, conforme determinado pela Secretaria Municipal de Segurança Alimentar e Nutricional, SM-SAN, proibida a abertura aos domingos. O funcionamento do comércio ambulante de rua de alimentos e bebidas fica condicionado ao cumprimento de protocolo específico, conforme determinado pela Secretaria Municipal do Urbanismo, SMU, proibida a abertura aos domingos. Atividades essenciais com funcionamento autorizado. Assistência à saúde, incluídos os serviços médicos, odontológicos, fisioterápicos, psicológicos, fonoaudiológicos, laboratoriais, farmacêuticos e hospitalares. Assistência social e atendimento à população em estado de vulnerabilidade. Atividades de segurança pública e privada, incluídas a vigilância, a guarda e a custódia de presos. Atividades de defesa nacional e de defesa civil. Trânsito e transporte coletivo, inclusive serviços de táxi e transporte remunerado privado individual de passageiros. Telecomunicações e internet. Serviços relacionados à tecnologia da informação e processamento de dados, data center,
para suporte de outras atividades essenciais previstas neste decreto. Geração, transmissão e distribuição de energia elétrica, incluídos o fornecimento de suprimentos para o funcionamento e a manutenção das centrais geradoras e dos sistemas de transmissão e distribuição de energia, bem como as respectivas obras de engenharia. Produção e distribuição de produtos de higiene, limpeza, embalagens, alimentos e materiais de construção, incluídos os centros de abastecimento de alimentos. Serviços funerários. Guarda, uso e controle de substâncias, materiais e equipamentos com elementos tóxicos, inflamáveis, radioativos ou de alto risco, definidos pelo ordenamento jurídico brasileiro em atendimento aos requisitos de segurança sanitária, metrologia, controle ambiental e prevenção contra incêndios. Vigilância e certificações sanitárias e fitossanitárias. Prevenção, controle e erradicação de pragas dos vegetais e de doença dos animais. Inspeção de alimentos, produtos e derivados de origem animal e vegetal. Vigilância agropecuária. Controle de tráfego aéreo e terrestre. Serviços de pagamento, de crédito e de saques e aportes prestados pelas instituições supervisionadas pelo Banco Central do Brasil. Serviços postais. Serviços de transporte, armazenamento, entrega e logística de cargas de produtos em geral. Fiscalização tributária e aduaneira. Distribuição e transporte de numerário à população e manutenção da infraestrutura tecnológica do Sistema Financeiro Nacional e do Sistema de Pagamentos Brasileiro. Fiscalização ambiental. Produção de petróleo, produção, distribuição e comercialização de combustíveis, biocombustíveis, gás liquefeito de petróleo e demais derivados de petróleo, vedado o funcionamento de lojas de conveniências em postos de combustíveis. Monitoramento de construções e barragens que possam acarretar risco à segurança e obras de contenção. Levantamento e análise de dados geológicos com vistas à garantia da segurança coletiva, notadamente por meio de alerta de riscos naturais e de cheias e inundações. Mercado de capitais e seguros. Cuidados com animais em cativeiro. Atividades médico-periciais relacionadas com a Seguridade Social, compreendidas no artigo 194 da Constituição. Atividades médico-periciais relacionadas com a caracterização do impedimento físico, mental, intelectual ou sensorial da pessoa com deficiência, por meio da integração de equipes multiprofissionais e interdisciplinares, para fins de conhecimento de direitos previstos em lei, em especial na Lei Federal nº 13.146, de 6 de julho de 2015, Estatuto da Pessoa com Deficiência. Outras prestações médico-periciais da carreira de perito médico indispensáveis ao atendimento das necessidades inadiáveis da comunidade. Fiscalização do trabalho. Atividades de pesquisa, científicas, laboratoriais ou similares relacionadas com a pandemia de que se trata este decreto. Atividades de representação jurídica e extrajudicial, assessoria e consultoria jurídica exercidas por advogados públicos e privados. Atividades de contabilidade exercidas por contadores e técnicos de contabilidade e de administração de condomínios. Unidades lotéricas. Atividade de desenvolvimento de produtos e serviços, incluídas aquelas realizadas por meio de startups, para os fins de que trata o artigo 3º da Lei Federal nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Atividades do processamento do benefício do seguro-desemprego e de outros benefícios relacionados por meio de atendimento presencial ou eletrônico. Atividade de locação de veículos. Produção, distribuição, comercialização, manutenção, reposição, assistência técnica, monitoramento e inspeção de equipamentos de infraestrutura, instalações, máquinas, incluídas partes e peças e equipamentos em geral, incluídos elevadores, escadas rolantes, equipamentos de refrigeração e climatização.
atividades de produção, exportação, importação e transporte de insumos e produtos químicos, petroquímicos e plásticos em geral. Atividades cujo processo produtivo não possa ser interrompido, sob pena de dano irreparável das instalações e dos equipamentos, tais como o processo siderúrgico e as cadeias de produção do alumínio, da cerâmica e do vidro. Atividades de lavra, beneficiamento, produção, comercialização, escoamento e suprimento de bens minerais. Atividade de atendimento ao público, agências bancárias, cooperativas de crédito ou estabelecimentos congêneres, referentes aos programas governamentais ou privados destinados a mitigar as consequências econômicas da emergência de saúde pública de que se trata a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020. Produção, transporte e distribuição de gás natural. Indústrias químicas e petroquímicas de matérias-primas ou produtos de saúde, higiene, alimentos e bebidas. Atividades industriais em geral. Atividades de construção civil em geral. Captação, tratamento e distribuição de água e captação e tratamento de esgoto e lixo, incluídas as atividades acessórias, de suporte e disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativa ao exercício e ao funcionamento dos serviços de saneamento, bem como as respectivas obras de engenharia. Serviços de zeladoria urbana e limpeza pública. Serviços de lavanderias. Serviços de limpeza. Iluminação pública. Produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico de produtos de saúde, farmacêuticos, óticos e lojas especializadas na venda de artigos médicos, odontológicos, ortopédicos e hospitalares. Produção, armazenagem, distribuição, comercialização e entrega realizadas presencialmente ou por meio do comércio eletrônico de produtos de saúde e farmacêuticos para animais, não incluídos os serviços de banho, tosa e estética. Serviços relacionados à imprensa por todos os meios de comunicação e divulgação disponíveis, incluídos a radiodifusão de sons e imagem, a internet, os jornais e as revistas, as bancas de jornais e as gráficas. Assistência veterinária. Compensação bancária, redes de cartões de crédito e débito, caixas bancários eletrônicos e outros serviços não presenciais de instituições financeiras. Fretamento para transporte de funcionários de empresas e indústrias cuja atividade seja autorizada ao funcionamento. Transporte de profissionais da saúde e de coleta de lixo. Serviços agropecuários para manter o abastecimento de insumos e alimentos necessários à manutenção da vida animal. Serviços de guincho, manutenção e reparo de veículos, automotores, comercialização de peças de veículos automotores e bicicletas, incluídas oficinas e borracharias, vedada a comercialização de veículos em geral, ônibus, micro-ônibus, caminhão-trator, trator, caminhonete, caminhoneta, motocicleta, bicicleta. Assistência técnica de eletrodomésticos. Comercialização e assistência técnica de produtos eletrônicos, celulares e smartphones, equipamentos de informática. Chaveiros. Serviços notariais e de registro, cartórios e tabelionatos. Sindicatos de empregados e empregadores. Repartições públicas em geral. Estacionamentos comerciais. Também são consideradas essenciais as atividades acessórias, de suporte e a disponibilização dos insumos necessários à cadeia produtiva relativas ao exercício e ao funcionamento dos serviços e das atividades essenciais. Nos serviços e atividades previstos neste artigo, deve ser observada a capacidade máxima de ocupação que garanta o distanciamento mínimo de 1,5 metro entre as pessoas, em todas as direções, considerando a área total disponível para a circulação e o número de frequentadores e funcionários presentes no local. Com reportagem de Angele Maros, a locução dessa matéria foi de Natália Gonçalves, aluna do curso de jornalismo da Universidade Positivo, para o Plural para Ouvir.
Você acabou de ouvir o Momento UP Plural, uma parceria entre o curso de jornalismo da Universidade Positivo e o Jornal Plural.